Graça e paz, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntos nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você hoje a meditar comigo no livro de João, capítulo 1, parte 2. Nós iniciamos ontem o nosso estudo no livro de João. Nós chegamos até o versículo 35, salvo engano, e agora a gente vai continuar até o versículo 51. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, dá tempo de você ir lá ainda pegar a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo. A gente vai meditar lendo versículo por versículo, detalhando palavras importantes, descrevendo palavras importantes, destacando palavras importantes. Então, se você puder acompanhar lendo a sua Bíblia junto, sabe, acompanhando mesmo, meditando junto, vai ser muito mais enriquecedor para você esse momento. Então, ainda dá tempo de você ir lá pegar a sua Bíblia, dá tempo de você pegar um caderno também, porque eu creio que você vai sentir vontade de anotar algumas coisas quando o Espírito Santo falar com você. Muitas vezes a gente quer confiar na nossa memória, mas a nossa cabeça não foi feita para guardar coisas, né? Mas para ter ideias. Então, que você tenha sempre também um caderno em mãos, né? Até eu deixo aqui as partes principais, porque senão eu me perco aqui na hora, né? Às vezes vem um comentário, alguma coisa, e eu me perco. Então, a gente não deve confiar 100% na nossa memória, porque ela falha, né? Nossa cabeça foi feita, nosso cérebro, né? Para que nós tenhamos ideias. Então, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu a boa parte. Quem estava aqui ontem? Só para eu saber quem estava em João 1, só para eu saber se tem bastante gente, porque ontem nós fizemos uma introdução importante. Então, se você não entender algumas coisas hoje, né, que nós vamos fazer a parte 2, aí eu te oriento a assistir nosso encontro de ontem, porque aí vai te trazer mais clareza e você vai entender melhor. Olha, tem bastante gente que estava ontem, glória a Deus, Karen, Tereza, Bruna, Cleomira e... Bem-vinda, Solange, que bom que você conseguiu estar aqui com a gente ao vivo. Camila também estava, a Elga, glória a Deus. Então, se você não estava, a Andréia assistia e ainda estou mastigando. Uau, foi maravilhosa, foi poderosa a palavra de ontem, né? Então, abra comigo aí no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, capítulo 1. Antes da gente meditar, a gente vai ler, vai orar, né? Convidar o Espírito Santo de Deus para falar conosco. Mas já deixa aberta aí sua Bíblia, já. Aí algumas pessoas que assistiu depois, glória a Deus. Que bom, né? Que a gente tem esse recurso de deixar salvas as lives que a gente pode acompanhar depois, no dia que não consegue estar ao vivo. Então vamos orar? Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor permite, Senhor, de estarmos na Tua presença, meditando na Tua palavra, Pai. Ontem nós tivemos um estudo precioso. Nós te pedimos, Pai, que a Tua presença esteja conosco hoje também, ministrando aos nossos corações, me capacitando, ó Pai, para entregar aquilo que o Senhor deseja revelar ao coração das Tuas filhas. Que não seja nada meu aqui, que não seja eu falando, mas que sejam palavras de sabedoria vindas do alto do Teu trono para cada coração que está sedento, Senhor, pela Tua direção, sedento, Senhor, por respostas, Senhor. Que Tu venha, Senhor, falar fortemente no nosso coração nessa manhã. Que o Senhor venha nos entregar, Senhor, uma palavra rema, aquilo que nós precisamos receber somente de Ti, que só o Senhor pode nos entregar. Tira agora nesse momento, Pai, toda preocupação, toda dureza, toda incredulidade, que nós possamos verdadeiramente desfrutar desse tempo de mesa contigo que é tão especial. Que a Tua graça esteja sobre nós, que a Tua verdade esteja sobre nós. Nos guia, Senhor, do início ao fim desse estudo, é o que eu te peço. E eu consagro a Ti, Senhor, cada momento desse nosso encontro, para honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Então, ontem nós fomos até o versículo 34, e hoje nós vamos continuar a partir do versículo 35, que é quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. Uau! Olha só esse título, Jesus chama. Então, Jesus nos chama, Ele nos encontra. Você pode até achar que você caiu aqui por acaso. Eu acho muito engraçado quando alguém mandou uma mensagem e fala assim: nossa, eu tava passando aqui, caí aqui e acabei ficando. Não sei nem como eu cheguei aqui, não sei nem como eu te conheci, Ana. Mas eu sei
né? O Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Você não está aqui por acaso. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidências, né? Então, se você está aqui, é porque Deus deseja falar contigo. Deus fala com os presentes e não com os ausentes. Muitas vezes a gente ouve uma palavra, a gente pensa em alguém, né? Queria que fulano estivesse ouvindo. Mas o Senhor aprove esse momento, providenciou esse momento para você se encher dele, né? É com você que ele quer falar, não é com mais ninguém. Nesse momento, receba o que é seu, a porção que é sua. Depois que se você sentir vontade de transbordar, maravilhoso. Mas nesse momento é um tempo de mesa seu e dele, tá? Então, Jesus chama seus primeiros discípulos. Versículo 35 diz assim: no outro dia, quando João, e aqui que a gente está falando é de João Batista, não de João apóstolo, que está escrevendo aqui o texto, né? No outro dia, quando João Batista se achava com 2 dos seus discípulos, então, João Batista, ele era um precursor do Messias, né? Então, ele vinha preparando, né, o coração das pessoas, vinha preparando o caminho para que quando Jesus chegasse, né? Quando Cristo chegasse. Então, ele tinha discípulos, pessoas que o seguiam, pessoas que naquele momento desejavam ser como João Batista. Mas olha o que acontece. Quando João Batista se achava com 2 dos seus discípulos, ele viu Jesus passando. E João Batista olhou atentamente para ele e então declarou: vejam, aí está o Cordeiro de Deus. E essa palavra cordeiro, né, ela já representa que é aquele que vai se sacrificar por nós, aquele que vai tirar o pecado do mundo. Então aqui já tinha uma profecia, né? Quando ele diz assim, vejam, aí está o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque eles estavam preparados para essa vinda. Foi anunciado no Velho Testamento que isso ia acontecer. E João Batista estava preparando o caminho, anunciando, né, que Jesus estava chegando. Versículo 37. Então os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Olha isso. João Batista tinha seus seguidores, porque Jesus ainda não tinha chegado. Mas quando João Batista viu Jesus, ele falou assim, ó, vejam, apontou para Jesus, vejam, é ele de quem eu tenho falado para vocês. É nele que vocês têm que crer. É com ele que vocês têm que ter um relacionamento. É ele que vocês têm que amar. É ele que vocês têm que seguir, não eu. Então, o verdadeiro líder, ele deve apontar para Jesus, né? Nunca deixe que as pessoas dependam de você ou vejam você como referência de algo. Sempre, Deus não divide a glória com ninguém. Então, você pode estar servindo de inspiração para alguém, levando alguém para Jesus, mas sempre deixa bem claro, porque as expectativas dela devem estar em Jesus, porque quando nós colocamos as nossas expectativas em Jesus, nós nunca seremos frustradas. Mas se você colocar a sua expectativa no seu pastor, na sua líder, na Ana, em quem for, você vai se frustrar. Então você tem que olhar para Jesus. Lembra de Pedro? Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E aí ele falou, Jesus, se é tu mesmo, me dá uma palavra para eu ir até você. E aí Jesus falou, vem. E aí ele tomou a decisão, tirou um pé dentro do barco, tirou o outro. E ele, opa, tô andando sobre as águas, tô de pezinho no mar. E aí ele foi, deu um passo, deu 2. Daqui a pouco ele começou a olhar para o lado. Começou a ver o vento forte. Começou a ver, né, as ondas que estavam violentas. E aí ele começou a afundar. Então, quando eu olho para o lado, para qualquer coisa que não é Jesus, quando eu olho para trás, quando eu olho para as circunstâncias, quando eu olho para o que está acontecendo, eu começo a afundar. Então, eu não posso tirar os meus olhos de Jesus. Jesus é a minha referência. Exatamente como a Karen está dizendo ali, ó. Se atente à mensagem, não ao mensageiro. Retenha aquilo que é bom. Ninguém vai ser 100%. Se você for investigar, né, andar comigo um dia, você fala assim, Ana, eu esperava mais de você. Sim, porque eu sou pecadora como você. Todas nós carecemos da misericórdia de Deus, mas pela graça dele, ele tá me usando aqui para transmitir a mensagem. Então, fixe os seus olhos em Jesus. A mensagem é sobre Jesus, não tem nada a ver com a Ana, tá? Então, João Batista, né, ele tava ali lapidando alguns discípulos para quando Jesus chegasse, né? Mas quando ele viu
Jesus passando, ele disse, vejam, ele apontou, agora nós temos a verdadeira referência. Não olhem mais para mim, sigam Jesus. Então, quando você tiver o seu grupo de mulheres, eu já estou profetizando isso na sua vida, porque você pode chegar em lugares que o Só Quero Tua Presença aqui não vai chegar. Você pode influenciar pessoas que talvez eu nunca vou conhecer. Então, quando você tiver o seu grupo de mulheres, porque pessoas curadas curam outras pessoas, né? Então, Deus está te levantando com um propósito. Quando você tiver o seu grupo de mulheres, lembra disso, de mostrar sempre Jesus para elas. Fala, vejam, nós temos a verdadeira referência. Não olha para mim, olha para Jesus. Ninguém pode ficar dependendo de nós. Nós temos que apontar para Jesus. É Ele que nós temos que seguir, é Ele que nós temos que amar. Ele é o verdadeiro Cordeiro que veio, né, que verdadeiramente se sacrificou por nós, que veio para tirar o pecado do mundo. Uma vez eu vi a Joyce Meyer, eu amo assim as pregações dela, né? Uma vez eu vi a Joyce Meyer fazendo uma comparação muito interessante. Ela falou assim que se nós pudéssemos ter uma clareza, né, melhor do que foi Jesus se tornar 100% homem, né, vir do céu aqui para nos salvar, é como, imagina que Deus chegasse para você e falasse assim, olha só, Luciene, eu preciso que você vai salvar aquele formigueiro. E para isso você vai ter que se tornar uma formiga. Então imagina, sei lá, você tem 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. E Deus, você é um ser humano, com a família, com tudo. Você tá ali vivendo em plenitude, né? A sua vida. De repente Deus chega e fala assim, olha, eu amo muito aquele formigueiro ali. E eles estão precisando de uma salvadora, estão precisando de um salvador. Mas eu preciso que você se torne formiga. E vai lá salvar eles. Você vai ter que se esvaziar de você mesmo. E tem mais. Quando você chegar lá, eles vão te rejeitar. Eles não vão querer você. E vão te matar também. Tranquilo? Então veja, né? Jesus é maravilhoso. Ele verdadeiramente se entregou por nós. Sendo Deus, né? Ele se esvaziou de si mesmo para se tornar 100% homem, para que ele pudesse nos salvar. E ainda se sacrificou com sacrifício de morte de cruz por cada um de nós. Então ele sim, verdadeiramente se sacrificou por mim, por você, e nós precisamos ter um coração grato. E aí, continuando o texto, então João Batista falou, vejam, aí está o Cordeiro de Deus, apontou para Jesus, que você aponte sempre para Jesus, e que as pessoas vejam Jesus em você também, né? E aí então, os 2 discípulos de João que seguiam a João, seguiram a Jesus. Olha que coisa linda! Veja que João Batista, naquele momento, ele teve que se desprender da necessidade de controle, de aceitação. Ele estava ali com aqueles discípulos, mas na hora que Jesus falou, agora é ele. Vejam, é ele que nós temos que seguir e amar. E aí os 2 discípulos deixaram João Batista e seguiram a Jesus. E aí no versículo 38 vai dizer assim, Jesus olhou em volta e viu os 2 seguindo atrás dele. E perguntou, o que vocês querem? Então você que está aqui hoje, que talvez recebeu Jesus ontem, né? Disse, eu te recebo, Jesus. O que você quer caminhando com Jesus? Então Jesus olhou em volta e viu, né, aqueles 2 discípulos e falou, o que vocês querem? Perguntou-lhes. E os discípulos disseram, Rabi, que significa mestre, onde é que o Senhor mora? E aí ele responde, venham ver, disse ele. Então, quando os discípulos dizem onde é que o Senhor mora, isso revela que eles estavam dizendo assim, nós queremos relacionamento, nós queremos te conhecer melhor. Então Jesus olhou em volta, viu os 2 seguindo atrás dele e perguntou, o que vocês querem? Você acha que Jesus não sabia? Ele sabia, mas a gente sempre vai ter que mostrar qual que é a medida da nossa fé. Então o que vocês querem? Perguntou-lhes. E eles disseram, Rabi, que significa mestre, ou seja, já honrou ali, já
já mostrou para Jesus o que é que eles estavam vendo em Jesus, um mestre. E perguntou: onde o Senhor mora? A gente quer aprender mais de ti. Nós queremos ter um relacionamento contigo. Nós queremos passar um tempo junto. Quem aqui quer passar um tempo junto com Jesus? E melhor do que isso, quem já tem passado um tempo com Jesus? E aí eles perguntaram: onde é que o Senhor mora? E ele respondeu no versículo 39, venham ver, disse ele. Então os discípulos o acompanharam ao lugar onde ele estava morando e ficaram com ele, passaram um tempo com ele. Quanto tempo eles passaram com ele? Das 4 da tarde, mais ou menos, até o anoitecer. Então, quando a gente vai ter um tempo com Jesus, se a gente quer desenvolver um relacionamento com Jesus, se a gente quer conhecer Jesus, a gente tem que entender que a gente está diante de um relacionamento de profundidade. Não é uma conversa rasa. Então você não pode entrar na presença de Deus e falar assim: ó, Senhor, tenho só 2 minutos, hein? Tô aqui, fala comigo. Sempre na correria. Coloque um lugar de honra para Jesus no seu coração, no seu dia. Veja como está a sua agenda e coloque ele como prioridade. O Senhor, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não divide a glória com ninguém. Ele não vai ficar ali esperando, né, de escanteio no banco de reservas. Ou ele está em primeiro lugar na sua vida, ou ele não está. Algo que pode te ajudar a ter mais clareza, até para te levar a um arrependimento e uma mudança de vida. Quanto tempo por dia você passa reclamando? Quanto tempo por dia você passa se preocupando? Quanto tempo por dia você passa ansiosa? Vive ansiosa? Quanto tempo por dia você vive com medo? Sabe quando às vezes você tá assim e você paralisa e fica assim olhando fixo para algum lugar? Aí alguém chega: o que foi? O que aconteceu? Aí que você percebe que você estava desconectado da realidade. Então, pensando assim mais profundamente, né? Quanto tempo você tem passado durante o seu dia presa nos seus próprios pensamentos de dor, pensamentos de fracasso, pensamentos de medo, de preocupação, de angústia? E quanto tempo, em comparação a esse tempo que você tem ficado presa nesses pensamentos disfuncionais, quanto tempo você tem passado com o Senhor? Levando diante dele todas as suas dificuldades, as suas preocupações, conversando com ele. Esse é um excelente indicativo, né? Quantas vezes que você estava paralisado, assim, pensando em alguma coisa, que você se desconectou, desligou, e aí alguém falou assim: o que foi que você está pensando? E aí você voltou, você falou assim: estava pensando em Jesus. Geralmente a gente não tá pensando em Jesus, né? Geralmente a gente tá preocupado. Geralmente a gente tá pensando em algo que pode dar errado. Então eles acompanharam Jesus ao lugar onde ele estava morando e ficaram com ele das 4 horas da tarde, mais ou menos, até o anoitecer. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera, o que João Batista dissera, e que haviam seguido Jesus. Então André, irmão de Simão Pedro, era um dos discípulos, né, de João Batista, que ouviam, né, João Batista e começaram a seguir Jesus. Versículo 41. André foi então procurar seu irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou para conhecer Jesus. Então, assim, sabe o que faz com que esses discípulos, assim que eles viram Jesus, né, assim que eles sabiam que ele era o Cristo, eles largavam tudo e seguiam a Jesus, porque eles estavam esperando por ele. Lá no Velho Testamento, né, Moisés falou sobre isso, e Isaías falou sobre isso, que Jesus viria. Então eles estavam esperando por isso. E quando ele chegou, eles falaram assim: agora nada mais tem sentido. Agora nós vamos seguir Jesus. Largavam tudo. E então André, né, foi encontrado, né, por Jesus. Mas ele diz aqui que nós encontramos, né, mas na verdade foi Jesus que o encontrou. E aí o que ele fez? Ele foi contar pro irmão Simão e levou Simão para conhecer Jesus.
Então, tenha o seu tempo com Deus, né? Tenha o seu tempo aqui com o Senhor, depois queira levar alguém para Jesus. Primeiro tenha o seu tempo. Primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, né? Primeiro começa a respirar melhor, começa a se encher da paz, do amor, depois você vai transbordar. Então, primeiro ele passou um tempo ali com o Senhor, primeiro ele desenvolveu ali intimidade com o Senhor, depois ele foi procurar o irmão e levou o irmão para conhecer Jesus. E quando Jesus encontrou Simão, no versículo 42 diz: Jesus olhou fixamente para ele e disse: você é Simão, filho de João. Uau! Aqui nós temos uma palavra de sabedoria, que é um dom espiritual. Você olha para alguém e você não sabe explicar, mas você sabe algo sobre ela que ela nem te contou. Então, eles não tinham sido apresentados, mas Jesus olhou fixamente para Simão e ele disse: você é Simão, filho de João. Mas, aí vem uma profecia. Primeiro vem uma palavra de conhecimento, mas depois vem uma profecia. Mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. E o que é esse trecho? Por que esse trecho aqui é tão importante? Porque quando você encontra Jesus, né, quando Jesus te encontra, ele revela a sua verdadeira identidade. Ele disse assim: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Era Simão, agora era Pedro. Jesus vai trocar o seu nome. Uau! Nós só encontramos a nossa verdadeira identidade quando nós encontramos Jesus. Quando eu encontro Jesus, ele revela a minha verdadeira identidade. Eu não encontro a minha verdadeira identidade procurando pela minha verdadeira identidade. Ninguém acha a verdadeira identidade procurando por ela. Você vai encontrar a sua verdadeira identidade, a sua real identidade, quando você encontrar Jesus. Quando verdadeiramente você tiver o seu encontro com Jesus. Então, quando você encontra Jesus, Jesus revela a sua verdadeira identidade. E o que isso significa? Antes de eu encontrar Jesus, talvez eu era alcoólatra. Ele vai mudar o meu nome. Talvez me chamavam de alcoólatra. Agora eu sou curada para curar. Antes de eu encontrar Jesus, eu era viciada em alguma coisa. Agora eu sou curada para curar. Antes de encontrar Jesus, eu era uma mulher traída. Essa era a historinha triste que eu contava. Agora eu sou amada. Agora meu casamento é restaurado. E através do que Jesus fez na minha vida, eu vou poder sarar, levantar outras mulheres. Antes eu era prostituta. Agora eu vivo uma vida santa. Porque Jesus me encontrou. Lembra de Jacó? Jacó era trapaceiro. Jacó era trapaceiro. Mas quando ele se encontrou com o Senhor, ele se tornou Israel. Israel significa permita que Deus prevaleça. Então, quando eu me encontro com Jesus, eu encontro também a minha verdadeira identidade. Então, talvez você está pensando aí, Ana, mas eu já me encontrei com Jesus, eu já recebi Jesus há muitos anos. E minha vida continua com várias áreas com dificuldade, com fracasso. Por que isso está acontecendo? Porque você não tem passado tempo com Ele. Nós precisamos desenvolver intimidade. É no tempo com Ele que nós seremos tratadas, curadas. É no tempo com Ele que Ele vai olhar fixamente dentro dos seus olhos, como Ele olhou nos olhos de Simão. Ó, Jesus, lá no versículo 42. Jesus olhou fixamente para ele. Eu preciso me colocar no lugar da presença, para que eu receba uma palavra de conhecimento, para que eu receba uma profecia, para que eu receba uma revelação. Nós estamos aqui agora passando um tempo com o Senhor. Então Jesus olhou fixamente para ele e disse: você agora é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Então, quando eu tenho um verdadeiro encontro com Jesus, quando eu passo tempo com Ele, quando eu passo a segui-lo verdadeiramente, Ele muda o meu nome.
Ele revela a minha real identidade. Ele me revela o propósito pelo qual eu fui criado. Lembra que Jesus veio para apagar o meu passado? A gente conversou sobre isso ontem. Jesus veio para apagar os meus pecados, para me dar um propósito, uma vida com significado no presente, que é conhecê-lo e anunciar, né, tudo aquilo que eu vivi com ele de experiência, como era a minha vida antes de Jesus e como é a minha vida depois de Jesus. Qual o nome que o Senhor mudou? Qual o nome que foi que o Senhor mudou? Minhas irmãs, algumas pessoas estão falando ali que tá filho de Jonas. Diferença de tradução, tá? A Bíblia verdadeira foi escrita no hebraico. Então, para várias línguas vai mudando, né? E eles vão adaptando. Eu tô lendo aqui na NBV, mas se atenta ao que é importante. Isso daí é você fugindo do que é importante. Tem tantas coisas aqui sendo dito importante, você tá se apegando num detalhe, sabe? Foca naquilo que vai levar você adiante. Se era Jonas, se era João, isso tem pouca relevância para você nesse momento. Aqui na minha Bíblia tá João. Se na sua tá Jonas, amém. Mas o que isso vai mudar no seu entendimento? E você também não precisa continuar aqui, tá? Se tá te incomodando eu falar que na minha Bíblia tá Jonas, na sua tá Jonas, você pode sair, você pode continuar a sua leitura. Tá? Mas vamos focar naquilo que é importante. Não se distraia. Não tenta distrair também as outras pessoas. O que é importante aqui é que quando você encontra com Jesus, quando Ele te encontra verdadeiramente, a sua verdadeira identidade é revelada. E Ele muda o seu nome. Qual o nome que você tem sido chamada hoje? Talvez trapaceira, como Jacó? Talvez humilhada, rejeitada, traída, doente, louca, burra. Só que quando você encontra verdadeiramente Jesus, Ele revela a sua real identidade. E esse é o foco aqui. Retenha aquilo que pode transformar a sua vida, aquilo que é bom. Então Jacó era trapaceiro, mas quando ele se encontrou com o Senhor, ele se tornou Israel. Nunca mais ele se tornou o mesmo. Então permita que Deus prevaleça na sua vida, como é o significado de Israel. Então no encontro, né, de Simão com Jesus, acontecem duas coisas maravilhosas, né? Uma palavra de conhecimento, uma profecia, e a vida dele é transformada. Continuando o texto, lá no versículo 43, no dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galileia. Ele encontrou Filipe e lhe disse: "Siga-me." Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e disse: "Nós encontramos o Messias." Olha que interessante, né? No versículo 43 está dizendo: no dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galileia. Ele encontrou Felipe. Quem encontrou Felipe? Jesus. Só que aí depois, Felipe no versículo 45 falou: nós encontramos o Messias. É Ele quem nos encontra. Se você está aqui é porque Ele te escolheu. Às vezes a gente pode até pensar: não, mas eu estava lá, eu fui à igreja e aí Jesus falou comigo. Mas quem que fez o seu coração queimar de vontade de ir à igreja? Quem que fez o seu coração queimar de vontade de parar aqui e estar aqui nessa live? De ouvir essa mensagem? Foi Ele que te encontrou. Ele que te atraiu para a presença dele. Então Jesus nos encontra. E aí Felipe saiu à procura de Natanael e disse: nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Ou seja, eles estavam esperando por Jesus. Eles estavam esperando por Jesus. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Aí, olha o que Natanael diz. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa de lá? Uau!
Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E olha só que sabedoria de Filipe. Filipe foi lá todo alegre, né? Convidar Natanael. E ele falou assim, Nazaré, pode haver alguma coisa boa de lá, né? É igual as irmãs ali que estavam ali, na minha Bíblia tá isso, não tá aquilo, né? Então, Filipe chegou, saiu à procura, olha só, ele estava desesperado, tem que chamar o meu amigo para ir junto. Saiu à procura. Olha, nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Ele ignorou tudo, que era o Messias, que era Jesus. A única coisa que ele repetiu foi Nazaré. Aquilo que menos importava, né? E aí ele falou assim, pode vir alguma coisa boa de lá? Resistência, né? A fuga daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Lembra lá o que a gente meditou no capítulo 1, no iniciozinho lá, né? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, às vezes, a presença tá ali do nosso lado e a gente não consegue sentir. A verdade tá ali do nosso lado e a gente prefere olhar para outra coisa. Então, Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de lá? Alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe, ele não tenta explicar nada. O que ele diz? Venha e veja você mesmo. Venha e veja você mesmo. Você já viu, na verdade, né? Alguém dançando sem música? Sabe, a pessoa tá lá curtindo, dançando, celebrando, só que não tá tocando música nenhuma, você não tá ouvindo música nenhuma. Você fala assim, o cara tá louco, né? Sabe quando você passa na rua, tem alguém dançando, mas não tem música nenhuma tocando e o cara tá em outra realidade. Tá todo mundo ali seguindo o fluxo, né, da vida e a pessoa tá ali dançando. Então, quando Filipe chegou para Natanael, ele tava dançando, felizão da vida, porque ele tava ouvindo uma música, mas que Natanael ainda não estava ouvindo. Então, para Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Porque você tá tão alegre com isso? Uma pessoa que veio de Nazaré. E aí, Filipe, com sabedoria, em vez dele explicar como era a música que ele estava ouvindo e por isso que ele estava dançando, ele compartilhou com Natanael a música. Falou assim, vem e veja você mesmo. Vem aqui também ouvir o que eu estou ouvindo. E você vai entender. Então, o que eu vejo, né? Às vezes a gente está aqui na live, o Senhor nos chamou, né? Porque Ele quer ministrar o nosso coração agora. A palavra é sobre nós. E aí a gente é tão impactado, Deus fala tanto com a gente, que aí eu quero mandar a live para alguém. Ou então eu não mando a live, mas onde eu chego eu falo, olha, hoje eu assisti uma live, é uma menina que chama Ana. Aí a pessoa, e você falou, né, que foi uma live que Deus falou, que trouxe clareza e tudo mais. Aí a pessoa olha pra você, Ana? Que Ana? Nunca vi falar de nenhuma Ana. E tenta inutilizar tudo aquilo que a música que você tá ouvindo. E aí não tem como você explicar o que você tá vivendo aqui, o que você tá sentindo aqui, o que Deus tá falando ao seu coração. Você vai ter que compartilhar lá e falar assim, olha, se você sentir no seu coração, assiste, você vai entender o que eu tô sentindo. Você vai ter a sua experiência também. E aí você fala, venha e veja você mesmo. Mas quando você tenta explicar, você fala assim, live, que as pessoas têm as referências dela. E aí, versículo 47. Então, não tente explicar a dança, né? Para quem não tá ouvindo a música. Não tente explicar a dança para quem não tá ouvindo a música. Compartilhe a música e respeita o processo da outra pessoa. Quanto tempo demorou para você chegar aqui e ouvir a música? Quantas outras lives você entrou e saiu e falou, não, que chato, não vou ficar não. Nesse momento tem gente entrando e saindo. Às vezes tá no celular sem querer, clica e entra na live, tem que sair rapidinho. Às vezes não era pra ela estar aqui.
Então, se você está aqui, é porque Deus fala com os presentes, Ele quer falar com você. Se você chegou, é porque você está ouvindo a música, essa música está ressoando no seu coração. Então, não tente explicar a dança para quem não está ouvindo a música. Compartilhe a música e deixe a pessoa viver o processo. Quem aqui chegou aqui porque alguém compartilhou com você a música? Deixa eu ver se tem alguém que chegou aqui porque alguém compartilhou a música com você. Assim, olha, assisti uma live, foi bem, só queria que você participasse também. Tem alguém aqui que chegou porque alguém compartilhou a música com você? Ah lá, Simone, alguém compartilhou a música com ela e ela tá aqui, glória a Deus. Ela foi sensível à melodia. A Beatriz, acho que é Beatriz, né, também. Uau. Glória a Deus pelo seu coração ensinável, sensível, né, à voz do Senhor. Então, continuando, né, Felipe disse, venha e veja você mesmo. Ele não tentou explicar a dança para quem não estava ouvindo a música, né? Ele falou, vem aqui, vem ouvir a música. 47. E ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. E aí, Natanael começa a ouvir a música. A Clarice, eu não sei dizer como eu cheguei, mas foi o Senhor, porque eu já compartilhei a música com vários. Glória a Deus, que lindo. Ah, Patrícia, eu cheguei porque o Senhor me direcionou. Glória a Deus, o Senhor te encontrou e te escolheu para estar aqui. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Então Natanael foi, né, aceitou o convite. E quando Jesus viu Natanael se aproximando, versículo 47, ele diz assim, vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. E aí Natanael começa a ouvir a música. E aí ele disse, como o Senhor sabe quem eu sou? Jesus novamente libera uma palavra de sabedoria, né? Não tinha sido apresentado, mas ele falava, vem aí, né? Vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. E aí ele fica espantado, começa a ouvir a música, né? Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu, eu pude ver você debaixo da figueira, antes que fosse encontrado por Felipe. Então Jesus estava falando, né, de algo muito íntimo, pessoal de Natanael. E aí Natanael começou a ouvir a música mais forte ainda. E ele falou assim, mestre, versículo 49, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Uau! Versículo 50, Jesus lhe perguntou, você crê porque eu lhe disse que o tinha visto debaixo da figueira? E aí Jesus acha engraçado, né? Ele falou assim, agora você crê que sou eu? Porque eu liberei uma palavra de conhecimento sobre você? Porque eu falei quem você é? Eu falei que vi você em uma situação que você sabe que só eu poderia saber? Que só você estava lá? E aí ele diz assim, você verá provas maiores do que essa, é só o começo. É só o começo da transformação que essa melodia vai provocar na sua vida. E ele diz, você verá provas maiores do que essa. Então acrescentou, vocês verão o céu se abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E esse versículo 51, ele é uma referência a Gênesis 28:12, da escada de Jacó. E aí eu quero que você vá comigo agora, passeie um pouquinho comigo na Bíblia, lá em Gênesis 28:12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vai lá em Gênesis 28:12. Esse versículo 51 de João 1, ele faz referências a Gênesis 28:12. Não sei como está aí na sua tradução, mas aqui na NBV, Gênesis 28:12 diz assim: ele sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu,
e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E sabe o que está sendo dito aqui? Se você meditar, né? Por isso que a palavra de Deus diz, não é para você ler a Bíblia, é para você meditar. Porque aí você vai começar a fazer analogias, você vai lembrar que um texto complementa o outro. O Espírito Santo vai te linkando, vai te levando. E o que Jesus está dizendo aqui para Natanael no versículo 51? Ele está dizendo, vocês verão o céu se abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aí a gente vê aqui em Gênesis 28, 12, Jacó sonhou que havia uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Então havia uma escada da terra até o céu. Quem que fez 100% homem para dar acesso ao reino de Deus? Então Jesus estava dizendo assim, eu sou a escada e eu vim para ligar vocês que estão na terra aos céus. Siga-me, me siga e você vai ver. Eu sou Jesus. Me recebe, porque eu vim para ligar a terra ao céu, para você ter livre acesso ao reino dos céus, livre acesso ao Pai. Então Jesus é a escada que liga os céus e a terra. Uau! E nós precisamos, né, de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então nessa visão que Jacó teve ali em Gênesis 28, 12, ele sonhou que havia uma escada que saía da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E Jesus é essa escada. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Pelo sacrifício de Jesus que foi perfeito, Ele nos purificou, Ele nos santificou, nos perdoou, nos resgatou da maldição do pecado. E por causa desse sacrifício nós temos acesso ao reino dos céus, nós temos uma promessa de vida abundante e nós temos uma promessa de vida eterna. Uau! Que reflexão maravilhosa! Então veja, Jesus pagou o preço, Ele nos encontrou, é Ele quem faz, é dele, por Ele, para Ele todas as coisas. E sabe por que nós somos chamados de crente? Nós somos chamados de crente porque nós cremos em Jesus. E nós somos chamados de crente porque nós cremos, nós somos chamados para crer e não para realizar. Porque é o Senhor quem faz, Ele é a escada. Ele é que muda o nosso nome. Ele que transforma as circunstâncias. Mas para que isso aconteça, Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você, Edilane, se você, Mônica, se você, Noélia, se você, Flaviane, ouvir a minha voz, eu vou entrar e cear contigo. Eu não vou chegar arrombando o seu coração. Se você ouvir a música, aí eu vou entrar e te ajudar a vencer as suas fraquezas, porque é o poder dele que opera nas nossas fraquezas. Então nós somos chamados de crente porque a nossa função é crer, não é fazer. Quem faz é Ele quem faz. Então eu não me guio pelo que vejo, eu me guio pelo que eu creio. Eu posso estar vivendo uma situação difícil, mas pela fé eu declaro, o melhor de Deus ainda está por vir. É só uma fase, é só uma estação. Mas logo a glória, o favor de Deus vai se manifestar. Porque eu sou filha amada, agindo o Senhor, quem impedirá? Então que o Senhor te capacite a viver os seus processos. E que para acelerar os seus processos, você viva uma vida de intimidade, passe tempo com Ele. Lembra o que Jesus perguntou para ele lá no versículo 38? Os discípulos quiseram seguir Jesus. Aí ele olhou em volta e viu ali os dois. E ele perguntou, o que vocês querem? Por que vocês estão aqui? E eles disseram, nós queremos te conhecer, nós queremos passar tempo contigo, nós queremos relacionamento. Então que esse seja verdadeiramente o desejo do seu coração. E se ainda não é, ore por isso. Fala, Pai, hoje a minha maior
dificuldade é que eu não consigo orar, eu não consigo ser constante, as minhas orações são muito automáticas, artificiais, rasas. Eu quero ir em águas mais profundas. Me ajuda, Pai. Então reconheça as suas dificuldades. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. O problema é que às vezes a gente quer aparecer maquiada diante de Deus. A gente quer esconder, né, as nossas fraquezas. Então fala, Pai, eu quero ter um relacionamento de intimidade contigo e eu não estou conseguindo. Me ajuda a vencer a mim mesmo. Me ajuda a ser constante e abundante na tua presença. Me ajuda a começar e permanecer. Me ajuda a vencer a minha inconstância. Me ajuda a vencer a procrastinação. Então, se você tem dificuldade de orar, ora para que você tenha facilidade em orar. Sabe, declara uma palavra de fé. As nossas palavras têm poder de construir o nosso futuro ou destruir também. Então, se você está vendo uma dificuldade, para de fingir que essa dificuldade existe e fala para o Senhor. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, torne conhecido do Senhor o que é que você precisa. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Roberta tá ali, eu preciso conseguir ter esse relacionamento com Deus. Você já disse isso pra ele, Roberta? Fala, Pai, eu já tentei, sozinha eu não consigo. Vem, entra no meu coração, me dá o desejo, me dá a vontade de te buscar, porque sozinha eu não consigo, mas se a tua mão poderosa for comigo, eu serei mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Não é pela minha capacidade, não é pela sua capacidade, mas é Ele que nos capacita. Então convide Ele para te capacitar com humildade. Coloque na mesa. Fala, Pai, o Senhor conhece meu coração, mas em humildade eu venho aqui e coloco diante de Ti no Teu altar. Eu não consigo ser constante na oração. Eu não consigo ser constante na meditação da palavra. Eu não consigo ser constante em ser mansa e humilde. Quando eu vou ver, eu já tô agindo com impaciência, já tô esbravejando, já tô xingando. Me ajuda, Pai, me ajuda a vencer a mim mesmo. Me ajuda a desenvolver o fruto do Espírito, né? As características, que é a bondade, que é a paz, que é a amabilidade, que é a alegria, que é o domínio próprio, que é a mansidão. Me ajuda, Pai. Eu sei que já tá dentro de mim, mas a minha carne ainda tá vencendo. Me ajuda a ter uma vida dirigida pelo Teu Santo Espírito. Uma vida que te honre, que te alegre. Uma vida que me dê frutos. Uma vida abundante, como eu tenho uma promessa lá em João 10:10. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, Jesus veio, para que você tivesse vida e uma vida abundante. Nós vamos chegar lá ainda em João 10:10. Então essa foi a mensagem de hoje. Volto a reforçar, se você assistiu só hoje, né, só a parte 2 de João 1 e não assistiu a parte 1 que foi ontem, volta lá porque aí vai ter um contexto melhor, vai te ajudar a entender os próximos capítulos. Ontem foi dito coisas importantes que vão te ajudar, né, a ter base para a gente avançar na nossa meditação do livro completo. Amém? Então amanhã, às 10 da manhã, eu quero convidar você a estar aqui de novo comigo para a gente meditar em João 2, né, continuando o nosso estudo. E agora que você já se encheu, já colocou a máscara de oxigênio em você, se você desejar, né, se você sentir aí no seu coração que você deve compartilhar essa música, que você deve compartilhar essa mensagem, que se você sentiu que outras pessoas precisam ouvir essa música, precisam entender por que você está dançando, precisam entender as transformações que estão acontecendo na sua vida, compartilha, seja um instrumento nas mãos do Senhor. E lembra sempre que você foi chamada para crer e é Ele quem faz. Então coloca tudo diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada por nos amar, por nos encontrar, por nos escolher, ó Pai. Obrigada, Senhor, por nos revelar a nossa real e verdadeira identidade. Obrigada, Senhor, por extrair o nosso melhor. Obrigada, Senhor, por nos livrar, Senhor, do engano. Obrigada, Senhor, por nos libertar da maldição do pecado. Obrigada por nos dar acesso, Senhor, a uma perspectiva, Senhor, um propósito, um significado no nosso presente e por nos dar a esperança de um futuro, Senhor, de uma vida eterna contigo. Nós somos gratas, Senhor. Nós te amamos e te amamos muito, Jesus. Obrigada pelo seu sacrifício, obrigada pelo seu amor. Obrigada, Senhor, por nos encontrar. Nós nunca teremos como agradecer o suficiente,
Mas nós te pedimos, ó Pai, em honra ao teu sacrifício, ao teu amor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a vencer os nossos maus caminhos, os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos, os desejos da nossa carne. Que o Senhor venha colocar dentro do nosso coração o teu amor, a tua paz. Que o Senhor venha colocar dentro do nosso coração os teus desejos, Senhor. Nos esvazia, Senhor, de nós e enche o nosso coração de ti. Que a tua presença cresça dentro de nós e que a nossa própria vontade diminua. Nós queremos, Senhor, nos tornarmos mulheres virtuosas, mulheres de valor, mulheres sábias, mulheres que edificam as suas casas, Senhor. Mulheres referências, mulheres, Senhor, chamadas para impactar, para influenciar e não para ser influenciadas, Senhor, pelos padrões do mundo. Renova nossa mente com a tua palavra, Senhor. Vivifica dentro de nós, Senhor, um coração ardente que anseia por mais de ti todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer a procrastinação, a sermos constantes e abundantes na tua presença. Esse é o nosso desejo, Pai. Opera em nós o teu querer. Que nós venhamos viver uma vida conforme a tua vontade, Pai, e não conforme a nossa. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo de mesa. Eu abençoo cada uma das tuas filhas que aqui estão presentes. Peço que o teu amor as alcance nesse dia, que elas vivam um dia de vitória, de milagre, que a tua bondade e as tuas misericórdias acompanhem cada uma delas em nome de Jesus, que elas sejam guardadas pelo Senhor como a menina dos teus olhos, que todos aqueles a quem nós amamos, Senhor, também estejam protegidos pela tua graça, pela tua paz, pela tua presença, que nós possamos experimentar hoje, Senhor, um dia marcado, Senhor, pela tua bondade, e que por onde nós passarmos, ó Pai, que nós venhamos exalar um bom perfume, o bom perfume de Cristo. Que outras pessoas, Senhor, olhem para nós e sintam vontade, Senhor, também de estar na tua presença. Que nós venhamos ser, Senhor, precursoras, Senhor, da tua mensagem. Que nós venhamos anunciar a tua mensagem, Senhor. Que nós venhamos preparar o caminho para a tua volta, Jesus. Como nós queremos isso, Senhor. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Nos direciona nesse dia, Pai. Assim eu oro e te agradeço pelo teu amor por nós. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você viva um dia de céus abertos, em nome de Jesus. E amanhã a gente tem um novo encontro às 10 da manhã, combinado? Um beijo, fica na presença do nosso Deus.